Olá, estamos aqui agora no segundo vídeo de gravação do capítulo 18 do livro Missionários da Luz, que se denomina Obsessão, obra de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Neste episódio, como vimos no primeiro vídeo gravado, Alexandre, o instrutor de André Luiz, esclarece a André os fenômenos mediúnicos a respeito dos processos de desobsessão numa casa espírita, onde ali um dialogador também do plano espiritual conversa com aquelas entidades vingativas, né, que obsediam os seus irmãos, e a respeito desta pessoa ter escarnecido da justiça de nosso Mestre Jesus, ele esclarece com muita propriedade que Jesus trouxe para nós, né, a verdadeira lei do amor, a única que transforma a todas as pessoas para para o bem de todos nós no nosso processo evolutivo. E agora vamos ver na sequência, né, o André Luiz esclarecendo como que se dá o resto da reunião. Alexandre, que seguia também comovido as explicações do intérprete a respeito de Jesus, observou-me. O trabalho de esclarecimento espiritual depois da morte entre as criaturas exige de nós outros muita atenção e carinho. É preciso saber semear na terra abandonada dos corações desiludidos, que se afastam da crosta sob tempestade de ódio e angústia. Angústia desconhecida. Diz o livro sagrado que no princípio era o Verbo. Também aqui, diante do caos desolado dos espíritos infelizes, é necessário utilizar o Verbo no princípio da verdadeira iluminação. Não podemos criar sem amor, e somente quando nos preparamos devidamente edificaremos com êxito para a vida eterna. Aqui nesses esclarecimentos já trazidos por Alexandre, né? Só com amor se edifica verdadeiramente, ok? Silenciando aquela entidade que fora criteriosamente advertido, André passa a observar esta senhora, ainda jovem, que se mostrava sob irritação muito forte, preocupando os amigos encarnados. Diversos perseguidores invisíveis à perquisição terrestre mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações. Mas de todos eles sobressaía um obsessor infeliz, de maneiras bastante cruéis. Colara-se-lhe ao corpo em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica. Identificava a luta da vítima que buscava resistir quase que inutilmente. Meu bondoso orientador percebeu minha estranheza e explicou: Este, André, representa um caso de possessão completa. A possessão é um dos níveis, vamos assim dizer, dos processos obsessivos. E a possessão é um dos níveis mais altos, onde o espírito obsessor praticamente domina fisicamente o obsediado. Um grau mais avançado, mais adiantado ainda, é a fascinação, na qual a pessoa obsediada não sabe que está obsediada e dificilmente consegue se livrar do obsessor que a obsedia. E dirigindo-se a um intérprete que argumentava momentos antes, recomendou-lhe estabelecer ligeiro diálogo com o perseguidor terrível nessa possessão, para que eu ajuizasse quanto ao assunto. Sentindo-se tocado pela destra carinhosa do nosso companheiro, o infortunado gritou: não me venha ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. Não desejamos forçá-lo, meu irmão, acentuou o amigo com serenidade evangélica. Tranquilize-se. Enquanto alimentar propósitos de vingança, será castigado por si mesmo. Ninguém o molesta, senão a própria consciência. As algemas que o prendem à inquietude e à dor foram fabricadas pelas suas próprias mãos. Nunca,
bradou o desventurado. Nunca. E ela? Fez acompanhar a pergunta de horrível expressão e continuou. O senhor que prega a virtude justifica a escravidão de homens livres? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Essa mulher foi muito perversa para nós todos. Além do meu esforço vingador, vibram de ódio os outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-emos onde for. Esboçou um gesto sinistro e prosseguiu. Por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Não é justo que sofra até que nos restitua? Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? O nosso intérprete, muito calmo, obtemperou. O mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Nesse momento, seus olhos revelam a culpa de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Sua memória está consequentemente desequilibrada e ainda não pode reapossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito. Não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão, não seria mais razoável esperar em seu caso pelo justo juiz? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos, se ainda não pode avaliar a extensão dos seus próprios débitos? O revoltado parecia chocar-se ante os argumentos ouvidos, mas longe de capitular em sua posição de perseguidor, respondeu asperamente. Para os mais fracos, suas observações são valiosas, não para mim, porém, que conheço a sutileza dos pregadores da sua esfera. Não abandonarei meus propósitos. Minha situação não se resolverá com simples palavras. Nosso companheiro, compreendendo o endurecimento do antagonista e apiedando-se-lhe da ignorância, continuou em tom fraterno. Não se trata de sutileza e sim de bom senso. Aliás, não desejo retirar-lhe as razões de natureza individualista, mesmo porque vigorosos laços unem-lhe a influência à mente da vítima. Entretanto, eu apelo para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração, fazendo-lhes reconhecer que sem as desculpas recíprocas não liquidaremos nossos débitos. Em geral, o credor exigente é cego para com os próprios compromissos. A sua reclamação, na essência, deve ser legítima. No entanto, é estranhável seu processo de cobrança, no qual não descubro qualquer vantagem, visto que as suas atividades de vingador, além de aprofundar suas chagas íntimas, tornam-no antipático aos olhos de todos os outros companheiros. Ferido talvez mais profundamente em sua vaidade, o obsessor calou-se enquanto o intérprete se voltava para nós outros, indagando de meu orientador quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as reminiscências dele pudessem abranger alguns quadros do passado distante. Alexandre, todavia, considerou. Não seria agora oportuno dilatar-lhe as lembranças, não conseguiria compreender. Antes de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que ele sofra. Aproveitando a pausa mais longa que se fizera entre todos, observei detidamente a pobre obsidiada, cercada de entidades agressivas. Seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel. Ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés, impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos, mas vigorosos, uniam-nos ambos, e ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. Salve-me do demônio! Salve-me do demônio! Gritava ela sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Oh, meu Deus, quando terminará o meu suplício?
olhos desmensuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum, bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio. Chegaram todos do inferno. Estão aqui, estão aqui. Ai, os seus gemidos semelhavam-se a longos silvios estertorosos. Atendendo minha expectação, esclareceu o instrutor. Essa jovem senhosa, André, apresenta doloroso caso de possessão. Desde a infância era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu, de algum modo, subtrair-se à integral influenciação dos inimigos persistentes, embora lhe sentisse a atuação de maneira menos perceptível, sobrevindo, no entanto, as responsabilidades do matrimônio, em que, na maioria das vezes, a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Logo após o nascimento do primeiro filhinho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desamados perseguidores e desde então experimenta penosas provas. Ia expor novas questões que o assunto suscitava, mas o instrutor amigo fez-me ver que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele mesmo instante. Precisávamos manter o concurso vigilante da fraternidade. Observei agradavelmente surpreendido as emissões magnéticas dos que se reuniam ali, em tarefa de socorro, movidos pelo mais santo impulso da caridade redentora. Os nossos técnicos em cooperação avançada avaliam-se do fluxo abundante das forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência, não só aos subsidiados, mas também aos infelizes perseguidores. De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem resoluta, a que já nos referimos, conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternais, recuperara a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter ainda temporário. Sentia-se tranquila, quase feliz. Apesar de manter-se em trabalho ativo, Alexandre chamou minha atenção, assinalando o fato. Essa irmã, diz Alexandre, permanece de fato no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, ela desenvolve toda a sua capacidade de resistência colaborando conosco no próprio interesse. Observe. Efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa esfera, nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos para que a nossa influenciação lhe oferecia. Aproveitando-se o minucioso exame com um gesto significativo, Alexandre tornou a dizer: apenas o doente, André, convertido voluntariamente em médico de si mesmo, atinge a cura positiva. No doloroso quadro das observações, o princípio é análogo. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa, após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Se possuir vontade frágil e indecisa, habitua-se à persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo de irregularidades de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polo de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Em tais casos, André, nossas atividades de assistência estão quase que circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura,
Valendo-se de nossos recursos para aplicá-los, à edificação interna, então, podemos prever triunfos imediatos. Calando-se o instrutor, prosseguia observando os serviços que se desenrolavam ali no recinto. O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se num foco irradiante e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz alcançando diretamente o alvo, fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram com efeito de uma simplicidade encantadora, mas a sua substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Reparando minha estupefação, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. André, estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano entrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que para ensinar com êxito, não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. O homem que apregou o bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento como o simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Vendo o quadro expressivo, analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnético-mentais. Com exceção da própria irmã que se encontrava possessa, os demais obsidiados naquele momento ficavam livres da influência direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo no campo de atração de algozes. Como nós já afirmávamos no início do outro vídeo a respeito desse episódio, né? Uma das obsessões mais graves que temos é a que parte de nós encarnados para com os desencarnados. E aqui está um processo semelhante a este, da qual afirmávamos essa questão. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhorias físico-psíquico primavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores do mais alto, ministravam com admirável sentimento. A atitude deles era de insatisfação e de ansiedade. Dir-se-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. Habituado a enfermos que, pelo menos aparentemente, demonstravam desejo de cura, estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressados do remédio que a espiritualidade lhes oferecia por amor. Muitos irmãos nossos, né, encontram prazer na dor e na doença, né? Exageram os sentimentos de dores, né? Como se isso fosse tremendo prazer a eles próprios, né? Não é diferente nos processos da obsessão. Alexandre percebeu minha surpresa diante deste fato e observou-me. Em geral, André, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intricados. Quase sempre o obsidiado parece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora ainda responsável de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras.
Comumente verificam-se casos dessa natureza em vista das ligações rigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços de ódio que, em todas as circunstâncias, é a confiança desequilibrada convertida em monstro. Nós sabemos que o pior dos sentimentos que um ser pode ter pelo outro semelhante é o da indiferença. Os sentimentos, mesmo que negativos, como ódios profundos, mágoas, né, fazem com que haja uma ligação entre os seres encarnados e desencarnados, ou entre encarnados, ou mesmo entre os próprios desencarnados. Essa questão nos diz respeito para que nós possamos entender de que processos obsessivos não são meros acontecimentos ao acaso. São ligações profundas que trazemos de existências anteriores multimilenares, multisseculares, onde, na maioria das vezes, a nossa ligação com estes seres temos mais nós obsidiados responsabilidades do que o propriamente dito os obsessores. Quando se fala em processo obsessivo de vingança, vingança se faz quando alguém foi ferido, quando alguém foi magoado, quando alguém foi machucado e quer retribuir o mal com o mal. Esta é a grande maioria dos processos obsessivos que ocorrem no nosso meio. Mas continuando, o orientador amigo fez longa pausa verificando os trabalhos em curso, mas como quem desejasse socorrer-me com lições inesquecíveis na luta prática, prosseguiu apesar das absolventes para obrigações da hora. Por esse motivo, André, ainda mesmo que para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos desta ordem é francamente desconcertante. Em virtude dos ascendentes sentimentais, cada problema desses exige solução diferente. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. Diante do obsidiado, fixam apenas um imperativo imediato, o afastamento do obsessor. Mas como rebentar de um instante para o outro algemas seculares, forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Como separar seres que se agarram uns aos outros ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? Efetivamente, não faltam os casos raros, embora de libertação quase instantânea. Aí, porém, vemos o fim de laborioso processo redentor, ou então encontramos o doente que, de fato, faz violência a si mesmo a fim de abreviar a cura necessária. Examinando a extensão dos obstáculos ao restabelecimento completo dos enfermos psíquicos, considerei. Depreende-se então, Alexandre, que ele, meu instrutor, porém, não me deixou terminar, cortando-me a frase inoportuna e respondeu: Já sei o que você vai dizer, André. Verificando as dificuldades que relaciono para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho e se não será melhor entregar ao obsidiado à própria sorte. Essa observação, contudo, é um contrassenso. Se você estivesse na terra ainda na carne e visse um filho amado em condições pré-agônicas, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Não aguardaria ansioso a manifestação favorável da natureza? Quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática se ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo, se pretende o repouso ou o trabalho ativo? Não podemos, desse modo, mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante e sofredor.
Urge, André, atender à nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento no serviço do bem permanece perdido. Compreendi agora a nobreza da observação e mantive-me em silêncio, diz André. E porque meu orientador voltasse a cooperar ativamente nos trabalhos em da mente, passei a examinar os doentes psíquicos enquanto o doutrinador terreno prosseguia em sua luminosa tarefa de evangelização. E aqui vamos interromper essa segunda gravação para que não fique tão extensa. Esse segundo vídeo é uma parte de 3 desse episódio 18, Obsessão, na qual André Luiz e o seu mentor Alexandre trazem numerosos esclarecimentos para nós nesses processos que permeiam em nossos meios da humanidade e esta relação de desencarnados com encarnados. Relação essa um tanto quanto conflituosa, um tanto quanto ainda maléfica, tanto para o lado dos desencarnados como para o nosso lado dos encarnados, né? Agradecemos a vocês que acompanham esses nossos estudos. Fiquem com Deus e muito obrigado.